Boa noite, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Estamos aqui neste convite que a mim foi feito para estar junto com vocês, amigos do Jorge Olímpio. Temos nesse período se utilizado dos meios das redes sociais para que possamos estabelecer esse contato doutrinário. Como estamos aqui diante de uma atividade espírita, e as atividades espíritas, como de costume, começam com oração. Então, nesse momento, convido a todos juntos participar deste momento. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos por esse momento, por esse instante, que nos permite neste coletivo nos conectar mentalmente, tendo como objetivo a conquista de conhecimentos e um melhor discernimento da nossa realidade. Que possamos agora nos fazer uso do conhecimento das palavras do Cristo. Que a paz esteja conosco. Mais uma vez, estamos aqui agradecidos por esse convite que nos levou a fazer algumas reflexões em cima do texto do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no item 8. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. É de certo que a trajetória humana, na experiência reencarnatória, é traçada por uma busca de conhecimento, numa busca de respostas. É lógico também que a forma que hoje nós obtemos conhecimento, a forma que hoje nós obtemos resposta, nem sempre foi a mesma. Com o tempo, acabamos refinando os meios que as nossas dúvidas, perguntas e angústias foram respondidas. No início, se utilizávamos muito do pensamento mitológico para que tenhamos as nossas respostas atendidas. Um dado momento, fomos para a busca filosófica também procurar atender essa nossa necessidade. A arte também teve seu papel e ainda tem o seu papel na busca de nos revelar algumas interrogações. Com o século XIX, as linguagens científicas ganharam mais força e, de algum modo, ganhou um protagonismo para nos dar as respostas que necessitamos. Como disse, em tempos, tivemos um local, um ramo do saber que buscávamos conhecimento, saber e respostas. Diante de uma das perguntas que sempre fez parte do imaginário humano é se dá aquelas, na verdade, no plural. Quem sou eu? De onde venho? E para onde vou? De certo modo, a doutrina espírita nos fez compreender que somos espíritos. Temos origem
da vontade divina e certamente retornaremos à pátria espiritual. No entanto, em alguns outros momentos, foi dado a entender outras possibilidades. Ainda no século XIX, era muito difundido a ideia de que precisávamos ser salvos, pois, se não fôssemos salvos, poderíamos ser condenados para toda a eternidade. E uma das propostas ditas, promulgadas e divulgadas pela própria Igreja Católica até então, dizia que a salvação se encontrava dentro da Igreja, que fora da Igreja não era possível obter salvação. Se aquele que de algum modo entendesse buscar uma vida um pouco mais tranquila no pós-mortem, que lhe assegurasse uma paz, ela deveria ser buscada dentro das paredes da igreja. E é esse um dos pontos dos quais Kardec, conjuntamente com os espíritos, vem fazer alguns esclarecimentos. Porque essa ideia de salvação, que nós entendemos que, em verdade, a ideia de salvação pode ser entendida como uma ideia de tranquilidade, paz, sossego, crescimento, evolução. Tudo isso talvez nós podemos, de alguma forma, dentro do pensamento espírita, talvez entender como salvação. Por isso que é entendido agora de uma forma um pouco mais ampla, começamos a perceber que quando dizemos que essa dita salvação, ela tem a sua exclusividade dentro das paredes da igreja, isso se coloca um tanto quanto exclusivista, mesquinho e até por que não dizer sectário. E entendendo que as palavras do Cristo, a proposta do Cristo, ela não fazia nenhum tipo de discriminação, onde as palavras do Cristo, a proposta do Cristo, era de agregar, aglutinar, trazer mais pessoas para aquilo que ele vinha divulgando. É meio complexo entender que se não participar, se não fizer parte de um determinado núcleo religioso, você terá a sua salvação não garantida. Enquanto o Cristo nos convidou a todo momento para a prática irrestrita do amor. É por isso que devemos entender que quando colocamos no patamar de salvar-se, estar ligado intimamente a um tipo de fé específica, nós caímos num exclusivismo absoluto, que acaba, de alguma forma, dificultando a união dos seres criados por Deus.
E isso acaba também alimentando uma certa rivalidade, uma certa picuinha, briga e irritação de grupos sectários diferentes. Porque só por conclamar formas diferenciadas de culto, não pode de maneira alguma entender e perceber o seu crescimento, entender e perceber sua conquista de paz, a sua evolução ético e moral. E de algum modo, acabamos criando uma rivalidade, no qual às vezes não nos é permitido orar e desejar, de algum modo, o bem, a felicidade daquele que não comunga do meu artigo de fé. Por isso que é preciso sim entender que diante de Deus nós temos a nossa liberdade de consciência. E diante dessa liberdade de consciência, somos livres para agir e para cultuar a nossa fé. E essa nossa forma de cultuar a nossa fé não pode ser entendida como um empecilho para se conquistar aquilo que foi chamado de salvação. Não é possível que de alguma forma sustentemos que é necessário ter um tipo de fé específica para podermos ser chamados de filho de Deus, para que possamos estar em consonância com as ideias e desígnios divinos. Porque nesse ponto, o que é preciso ser lembrado e resgatado pela doutrina espírita, o que será o nosso estandarte, o que será o nosso defensor, o que será o nosso passaporte para estadias melhores? É a caridade, é o bem que praticamos. Porque se queremos adentrar por caminhos diferentes destes, não lograremos êxito. É preciso sim compreender toda a estrutura humana na sua psique espiritual, na sua compreensão de imortalidade, que essa conexão divina se dá pela prática do amor, do bem, da caridade. Aí sim está os preceitos evangélicos. Aí sim nós encontramos a boa nova. Porque caminhar por caminhos que não sejam aqueles os quais o Mestre Jesus caminhou, serão caminhos que não nos permitirá alcançar aquilo que é dito por salvação. Se queremos de alguma forma entender e compreender o nosso processo evolutivo, o nosso processo de crescimento, o nosso processo de conquista de paz interna, de uma base moral e ética bem estabelecida, ela só pode ser conquistada levando em consideração atos de caridade. É nesse momento que colocamos o amor em ação.
conclamamos o fora da caridade não há salvação, é na tentativa de restabelecer e consagrar aquilo que nos foi dado enquanto um princípio, que é a igualdade perante Deus. Se estabelecemos uma ideia de que a ideia de salvação ela só pode ser conquistada por um determinado grupo que professa uma determinada fé e que frequenta um determinado estabelecimento, não estaremos nesse ponto respeitando o princípio de igualdade perante a própria divindade. E adiante dessa ideia de exclusivismo, que ainda dentro desse capítulo, do capítulo 15, no item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem o item 9, que é: fora da verdade não há salvação. Se assim também fosse estabelecido que a salvação, a ideia de crescimento, a ideia de desenvolvimento, a ideia de estabelecimento de um sustentáculo ético e moral muito bem desenvolvido fosse a partir da ideia da verdade, seria também exclusivista como o fora da igreja. Porque é preciso entender que essa ideia de verdade pode ser um privilégio que nem todos terão acesso, ou até mesmo uma falsa ideia de privilégio. E por que eu digo é uma falsa ideia de privilégio? É como se não entendêssemos que no âmbito do conhecimento humano nunca tivesse ocorrido processos de mudanças. Se não tivesse ocorrido processos de retificações, alguns consertos, alguns aprimoramentos. É preciso entender que no fazer filosófico ou também no fazer científico é sempre permitido e muito bem-vindo o aprimoramento, como também o questionamento. Porque a partir do momento que se estabelece questionamentos, dúvidas, pode-se refinar aquilo que nós tínhamos como verdade absoluta. E hoje, no patamar que nos encontramos, é bem lúcido entender que a verdade ela não pode ser dada no patamar que nós nos encontramos como absoluta. Olha que um dos nossos grandes cientistas que esse planeta já produziu já nos alertava o seguinte: Albert Einstein já nos dizia que tudo é relativo, absoluto, só Deus. E é dentro dessa ideia da relatividade é que devemos entender e conceber qualquer tipo de verdade no campo da nossa humanidade. Não é possível asseverar sermos donos
da verdade. Porque a verdade que nós entendemos é a verdade que podemos entender, ou a que temos condições, instrumentos e capacidade para entender. O nosso amigo Pitágoras de Samos, que é aquele que nós conhecemos como responsável por cunhar a palavra filosofia, amor pelo saber, amor pela verdade, já nos dizia o seguinte, que a verdade absoluta, o conhecimento absoluto, este só poderia ser acessado, nas palavras deles, pelos deuses. Mas isso não queria dizer também que nós não pudesse amá-los, que a gente não pudesse apreciar esse conhecimento, que a gente não pudesse apreciar essa verdade, que a gente não pudesse tentar conquistá-la, que a gente não pudesse tentar buscá-la. E é isso que nós fazemos cotidianamente, ou melhor, é isso que deveríamos fazer cotidianamente e na busca de verdades, e na busca de saberes, e na busca de conhecimentos, e entendendo que todo e qualquer conhecimento e saber que por ora obtemos, ele pode e provavelmente será questionado. Ele poderá ser ampliado, ele poderá ser retificado, ele poderá ser lapidado. E é por isso que devemos ter uma ampla percepção que asseverar qualquer tipo de ideia de salvação ao campo da verdade é nesse momento querer lançar em um campo que é totalmente maleável e, por que não dizer, instável. É preciso entender o seguinte, que nesse planeta o que mais nós temos é incertezas. Nós temos como obrigação a cada amanhecer de ir buscar verdades, de ir buscar outros limites para o nosso conhecimento, avançar no nosso quesito intelecto cognitivo. Não queramos, de forma juvenil, querer se apoiar em certezas, como se tivéssemos rodeados de certezas. E eu lhe digo, talvez estejamos rodeados daquilo que é contrário à certeza. O nosso querido pensador contemporâneo, Edgar Morin, nos diz o seguinte: tentamos nos cercar com o máximo de certezas, mas viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos nos quais nos reabastecemos. Pois é, estamos aí, nesse mar de incertezas, que em alguns pontos encontramos algumas ilhas, alguns conjuntos de ilhas, alguns arquipélagos, que nos permite ter um pouso, ter uma parada, que possamos pegar aquilo que nos é altamente substancial, que venha nos nutrir por um ponto até chegar de novo
uma nova ilha, navegar nas incertezas mais uma vez, até chegar num novo ponto que nos dê um momento de paz, um momento de tranquilidade e assim continuar esse nosso processo. Porque, mais uma vez, não queremos, diante da nossa condição que nos encontramos de imperfeição, desse processo que nós estamos estabelecendo de aprimoramento, tanto no seu conjunto ético e moral como intelectual, dizer que seremos os senhores da verdade. Isso, no mínimo, é querer se iludir. É lógico, claro e evidente que na nossa trajetória estamos por buscar o melhor. E entendendo esse buscar o melhor, nós buscamos da forma que ainda podemos compreender e entender. Porque é preciso deixar bem claro que as trajetórias dos espíritos enquanto encarnados, elas são singulares. Cada espírito vai ter condições de aquisição de conhecimento, de aquisição de informações e também de modulação moral distintas. E dentro dessas distinções, nessa relação que é estabelecida com aquilo que lhe é oferecido e com aquilo que está estabelecido no espírito imortal, que vamos construindo a nossa consciência, que vamos construindo e adquirindo ferramentas para ler, interpretar e atuar no mundo. É por isso que, diante desses circunstanciais, nem sempre o espírito ele vai estar nesse momento qualificado para fazer as melhores escolhas, para tomar as melhores atitudes. Porque provavelmente não posso assegurar que na trajetória que cada um traçou, lhe foi possível ter clareza naquilo que deve ser a atitude de um ser humano que visa lograr êxito não só ou simplesmente só no âmbito da materialidade, mas que possamos pensar lograr êxito além da matéria, que possamos lograr êxito para aquilo que é a essência, que é o ser espiritual. E para isso, devemos levar em consideração, que devemos levar em conta, é que estamos cada vez mais entrelaçados uns com os outros. E nesses entrelaçamentos, nós estabelecemos responsabilidades. E essas responsabilidades nos leva a acreditar que deveríamos agir uns para com os outros de forma caritativa. É nesse ponto que devemos nos assegurar o nosso processo de crescimento, que devemos firmar e atestar o nosso processo evolutivo, ou se queira, a salvação. Pois é preciso entender
que a vida humana, como ela é dada, ela só ganha grande sentido, ela só ganha grande valor quando fazemos que o amor não seja apenas versículos escritos em papéis, ou mesmo palavras bem versadas na boca daquele que se coloca a falar, mas que o amor, antes de tudo, ele se materialize em ações. E o amor em ação, ele é caridade. E é aí que nós devemos fazer, movimentar esse nosso amor. Devemos agir movidos pelo amor. E uma vez que nos permitimos adentrar a seara do amor, vai ser nesse momento que encontraremos aquilo que sempre buscamos: a salvação. Mas entenda essa salvação não como um lugar tranquilo, não como um lugar sereno, como um lugar de descanso. Agora entenda essa salvação como um lugar que ele desafia. Mas esse desafio, ele desafia a cada vez mais ser melhor. Ele desafia a cada vez mais ser íntegro. Ele desafia a ter uma conduta reta. Ele desafia a estabelecer entre os seus semelhantes respeito. Pois é justamente aí que nós vamos encontrar a caridade. A caridade de se colocar à disposição do serviço. A disposição de se colocar enquanto um serviçal. Mas um serviçal não na ideia de pura e simplesmente submissão. Naquela ideia que você está sendo submisso à sua vontade consciente em fazer e realizar o bem. E vai ser justamente aí nesse ponto, quando tomarmos consciência da nossa capacidade, autoridade em realizar o bem, que estaremos conquistando aquilo que muitos chamam de salvação. Pois lembremos que em nossa jornada devemos nos colocar de forma fraterna, tranquila e serena e cuidadosa, para que possamos estabelecer em todos os momentos das nossas vidas contatos afetivos, contatos que nos permita acessar o ser integral, que nos permita perfurar com muito cuidado, carinho, cuidar e compreensão a alma humana. Esta alma que, nesse momento que passamos de forma coletiva, a humanidade, por muitas dores, por muitas complicações, por muitas dificuldades. E talvez seja por estar passando por tantas dificuldades, é que deveríamos cada vez mais nos colocar de forma compreensiva. Que poderíamos nos colocar de forma receptiva. Que poderíamos nos colocar cada vez mais
de forma agregadora, pois entendamos, o momento que vivemos é o momento que precisamos de cada vez mais de caridade. Nesse momento, eu encerro a palestra de hoje e convido mais uma vez vocês para a oração que encerra esta atividade. Amigo Jesus, espíritos da lavoura cristã, agradecemos esse momento, esse instante que nos proporciona reflexões de grande valor para toda imortalidade. Conhecimentos e reflexões que nos faz rever as nossas posturas antes de tudo diante de nós mesmos, e que diante de nós possamos cada vez mais nos olhar de forma íntegra, de forma honesta, sem julgamentos, mas entendendo que estamos buscando o nosso aprimoramento. E este só será possível passando pelo caminho da caridade. Que a paz esteja conosco. Tchau, tchau. Boa noite.